Gênesis 20, 28, 18, os irmãos acharam? Tá ali, tá, levante aqui. 28, 18. Diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. E o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo de guardar esta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestido para se vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Os irmãos podem aceitar. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora Jacó aqui estava fugindo do irmão dele e estava falando com Deus. Amém? E fazendo uma confissão diante de Deus. Se Deus abençoasse ele, quando voltasse, ele ia ser dizimista e ele ia ser o Deus do pai dele, ia ser o Deus dele também. Quem vai entender? Amém? Então lá atrás, como ele não tinha testemunha, os irmãos prestem atenção, como não tinha testemunha, como não tinha ninguém para provar, ele pegou uma pedra. Entendeu? Uma pedra como testemunha. Alguém viu? Não, só ele e Deus. Quem está entendendo? É como a minha fé e a sua fé. É só nós e Deus. Quem está entendendo? Então nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Vocês vão ver porque Deus usou a pedra. Pedra, 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 pedra. Vamos continuar lendo? Gênesis 35, 14. Deve ser Jacó mesmo, já estando de volta. Lá ele fez um rótulo. E pegou uma pedra e eles viram óleo sobre aquela pedra. Quem entendeu? Agora 34, não, 35, 14. Os irmãos acharam? 35, 14 diz assim. O 12 diz assim: e darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque e a tua semente. Depois de ti darei a terra. Deus subiu dele no lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela também, tudo coisas de Deus, azeite, libação, a pedra. Quem entendeu? Vamos lá. Isso. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falava com ele de Betel. Amém? Aí você vai ver lá, Betel foi um lugar abençoado, onde Abraão serviu a Deus ali. Deus discípulos serviram a Deus ali. Aí veio os profetas também. Na época do profeta já não estavam servindo a Deus direito ali. Quem está entendendo? Deixaram a Deus, né? Já. Então vamos ver, continuar então. 49, 24. 49, 24, o próprio Jacó, que já está à beira da morte, diz assim, quando está abençoando seus filhos. 49, 22, José, o ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre, os flecheiros lhe deram a amargura, e os flecharam, e o aborreceram. Agora 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pela mão do valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel. Amém? Então, as coisas de Deus está falando assim: pedra, 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 pedra. É isso, não? É isso? Então, vamos continuar meditando. Salmo 118, 10, não, Salmo 118, 10 não, era profecia. Então nós vamos ler isso aí. Isaías 8,14. Isaías 8,14.
essa pedra vai começar a aparecer. Isaías 8,14. Em Salmos. Quem crê na Bíblia, diga amém. Amém. Agora estamos falando isso porque está escrito. Quem entendeu? Deus já sabe a mensagem. Por isso tentaram acabar com a Bíblia, mas nunca conseguiram. Quem entendeu? Isaías 8,14. Diz assim: 8,10. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Esse ele quem é? Quem foi dissipado? Hã? Fala com a igreja, irmão. Quem é que foi dissipado? Quem foi? Foi Jesus, irmão. Amém? Tomaram conselho lá, do jeitinho que está escrito foi feito lá. Tomaram conselho e partiram para cima de Jesus. Quem está entendendo? Por que fez isso? Porque estava escrito. E por que você não quer acreditar no que está escrito? Tem perdão? Não tem perdão não, irmão. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no... Aqui, diante dos homens. Quem quer confessar diante dos homens? É você crer na Bíblia. Entenderam ou não? Basta não crer para você ver o que acontece. Então vamos lá, versículo. Onde eu estava lendo? O 9, já lemos o 9. Agora o 10. Tomar juntamente conselho e ele será dissipado. Diz a palavra, e ela não subsistirá. Deus vai acabar tudo quando veio Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio trazer boas novas de sal. Quando veio Jesus Cristo, Jesus disse: não diga conjuração, o que eles dizem que é conjuração. Os irmãos estão entendendo? Então, ó, versículo. Tomar juntamente conselho, ele será dissipado, dizer a palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Quando foi que Deus foi conosco, lá no povo de Israel? Quando veio Jesus Cristo, que o nome dele seria Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E Jesus Cristo traduzido é Deus conosco. É nada, irmãos, o povo crê na Trindade a ele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem na Bíblia, mas crê. Irmãos, está entendendo? Deus conosco é Jesus. Mas onde eles aprenderam? Os padres. Onde eles aprenderam? Os pastores. E aonde os pastores aprenderam? No concílio de Niceia. Está entendendo? Amém? Irmãos, isso não aprende na internet. Mas essa é a mensagem que eles têm que ouvir. Porque nós estamos tocando alguns vídeos. Irmãos, está entendendo? Você pensa que eles vão ouvir em outro lugar. Não vai não, irmão. Tá bom? Então vamos continuar meditando. Versículo 11. Porque assim o Senhor me disse, com uma forte mão me ensinou que não andasse pelo caminho deste Está vendo? É o que eles faziam. Não chameis conjuração tudo quanto este povo chama conjuração. E não tem mais o seu temor tampouco vos assombreis. Aí diz assim: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele vosso temor, seja Ele vosso assombro. Quem que é o Senhor dos Exércitos? É Deus, irmão. Quem está entendendo? Presta atenção que a Bíblia fala agora desse Senhor, que diz assim: então Ele vos será santuário, vamos prestar atenção, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo para as duas casas de Israel, e laço e rede aos moradores de Jerusalém. Ninguém aceitou ele quando ele veio. Os irmãos entenderam ou não? Amém? Aí diz assim: e muitos deles tropeçarão e cairão, serão quebrantados e enlaçados. Diga o testemunho, será a lei entre meus de... Aí ele fala: esperai ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele a glória darei. Amém? Aí ele aparece aqui, porque está escrito, ele está escrito dele aqui no versículo, o outro já aparece no versículo. Mas só depois de 400 anos, quando ele aparece aqui no versículo, só depois de 400 anos ele vai aparecer em Jerusalém. Que diz assim: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor,
com sinais de maravilha em Israel, da parte dos exércitos que habitam no monte. Amém? Foi quando apareceu Jesus Cristo. Quem está entendendo? Estava contando dele. Aí ele apareceu. Aí depois, Jesus passa tudo que tem que passar, derrama o seu Espírito, deixou para nós a Bíblia, e a Bíblia foi escrita, inspirada por homem cheio do Espírito. Não, mas não crê também não. E agora está entendendo? Amém? Você não consegue essa ideia, isso aqui é de Deus para a sua salvação. Quem entendeu? Então, eu estou falando sobre a pedra, né? Deixa eu ver onde a gente ia ler. Nós estamos em Isaías. Isaías, já lemos o 14? Já lemos, já sim. Deus é bom, deixa eu aproveitar a hora, senão depois eu fico prendendo os irmãos aqui muito. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. 19:13. Isaías 19:13. Todo mundo sabe que o livro de Isaías é o livro do Messias. Quem entendeu? Só fala de Jesus. Bom, presta atenção aqui no Senhor aqui. Isaías, por fazer isso, foi cerrado pelo meio. Porque falou de Jesus. Já pensou? Foi cerrado pelo meio. Olha o cara falando de Jesus Cristo aqui. Mas cara, não tem mais ninguém no meio da igreja? Aqui não existe. A igreja do Senhor não existe. Dizer para você entender? Então eu vou cerrar pelo meio também, se tomar cuidado, porque se pudesse cerrar. Dizer para você entender, irmão? Amém? Porque o mundo já não lá. Livre. Amém? Então vamos lá. Vamos continuar lendo. Nós falamos que ia ler o quê? É o 19:13, né? Isso não é só a palavra de Deus que está falando, tá? Nós estamos somente falando em cima daquilo que está escrito. 19:13 diz assim. O 12 vai. Onde estão agora os teus sábios? Está vendo? Foi quando veio Jesus. A Bíblia diz que Deus tirou a sabedoria deles. Porque eles, dizendo ser sábios, se tornaram loucos. E nós que não era nada, que o povo chama nós de louco aí, nós temos a revelação do Espírito Santo. Quem entendeu? Deus mudou tudo. Versículo 12. Né? O 12. Onde estão agora os teus sábios? Anuncie agora, ou informe-te, do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Noque. Eles farão errar o Egito. Eles que são pedra de esquina das suas. Amém? Está falando que vão ser pedra de tropeço também. Para aquele povo lá do Egito, eram os príncipes que existiam e existem até hoje, né? No meio do povo de Judá, tem os príncipes. Quem está entendendo? Então vamos continuar meditando um pouquinho a palavra do Senhor, em nome de Jesus. 28:16 de Isaías. Vou deixar só a palavra agora, que senão, a não ser que Deus dá, não tem jeito a gente ficar quieto. 28:16. Irmãos fecharam? 28:14 diz assim: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominai esse povo que está em Jerusalém. Está vendo? Deus falando contra aquele povo que dominava ali. O povo judeu fazia um prosélito, atravessava de mar em mar, para tentar ganhar alguém, para ser da igreja deles lá, para se fazer judeu. Quem está entendendo? Jesus disse para os seus hipócritas: vocês atravessam o mar, e depois que vocês ganham alguém para o judaísmo, vocês fazem deles 2 vezes os filhos do inferno. Eles eram o primeiro, depois os outros que acompanhavam eles. Quem está entendendo? Entenderam ou não? Uma coisa que alguém vem para a tua casa, hein? Para falar uma coisa com você. Ele não está aqui para oferecer Cristo. Ele vai oferecer a igreja que ele segue. E a igreja salva alguém? Manda essas pessoas embora. Não atenda eles, não. Quem está entendendo? Não sabe quem é a Bíblia, não sabe quem é Jesus. Não sabe nada da Bíblia. Segue homem. Se você dá atenção para ele, você está entristecendo o Espírito Santo. Quem entendeu? Tá bom. Aí o povo fica bravo. Mas esse é o meu ouvido. Então já lemos, né? 28:16? Não, só 14. Agora o 15 é de cortar.
Dizei, fizeste concerto com a morte, com o inferno, fizemos aliança. Quando passaram o dilúvio do açoite, não chegaram a nós porque pusemos a mentira por nosso, debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Outras Bíblias está escrito, aquele que crê não será confundido. Irmão, você crê em Jesus, você acha que vai se confundir? Mas crê em outra coisa, você dá confusão que eles fazem. E por que isso? E por que aqui, brigando com a Bíblia? Quem está entendendo? Porque não quer aceitar a Bíblia. Que espírito que é esse? Você está entendendo? Vamos lá. Versículo 17. E eu requerarei juízo pela linha e a justiça pelo prumo. E essa leva varrerá o refúgio da mente quando veio Jesus Cristo. E as águas cobrirão os esconderijos. Como é bom você meditar, irmão? Se você pegar, ler o que está escrito aqui, está falando tudo aquilo que não vai ter vontade de falar. Você está entendendo ou não? Está vendo? Só que quando veio Jesus não veio para julgar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Foi isso? Aí Jesus disse, ó rapaz, não é brincadeira não, eu vim para salvar. Mas as minhas palavras, pois vou me condenar naquele dia. Quem entendeu? Deus é bom, né, irmão? A salvação, irmão, é sério, não é brincadeira não. Amém? Você pode ver que o quanto é duro você engolir isso, ouvindo a palavra de Deus. Por isso que Jesus mandou os discípulos comer o livrinho. Comer o livrinho é comer a palavra. E a Bíblia diz que falar na boca dele seria doce. Não é gostoso de falar de Jesus? É? Mas quando você engole aquilo, quero ver você não só falar, mas viver aquilo que você fala. Isto vai dentro do seu ventre, vai se tornar amargo. Quem está entendendo? Porque você vai ter que dar contramão a este mundo. Falar contra este mundo. Então, falar de Deus o mundo inteiro, falar como é gostoso. Mas segue, obedece, não. É? Aí vem Jesus, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, né? Está longe de mim. Deus é bom, né? Deus é lindo, eu amo o Senhor Jesus nesse lugar. E é por isso que eu sinto a presença dele nesse lugar. Amém? 54:11. 54:11. Está presente em Deus e Jesus falar da sua igreja. 54. Quem achou? Amém. Diz assim no 9. Porque isso era para mim como águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim jurei que não irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Aí diz assim, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de, está falando de compadecerá da igreja. Ó oprimida e arrojada, com tormenta desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras, com todo ornamento, e te fundirei sobre Deus andava no meio dessas pedras. Amém? Deus é essas pedras. Quem está entendendo? Aí diz no versículo 12. E as tuas janelas farei cristalinas, as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras a prata. Pedra preciosa. Entendeu? Versículo 13. E todos os teus discípulos, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Foi Pedro, Tiago, Lucas, ficaram em Jerusalém até que nós vocês já revestiram de pó. Eles ficaram, então eles são os filhos da igreja. Quem está entendendo? Aí diz assim, do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Então presta atenção. Com justiça será confirmada, e estará longe de ti a opressão.
porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará aos discípulos. Morreram, mas não tiveram medo. Quem está entendendo? Aí diz assim, eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem juntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro e assopro as brasas no fogo, e o que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destro e... Agora presta atenção. Tudo que acontece no mundo é assolador, vai e acaba com tudo. Mas acaba com a igreja? Não. Está vendo? Até o diabo tem alguém tomando conta dele, que é Deus. Quem está entendendo? Ele não pode fazer o que quer. Quem entendeu? Então vocês estão vendo agora o que diz sobre a igreja. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu vas esconder? Olha o meu caso aqui, falando, contra. Condenando ou não estão? Estão condenando. Mas é pela palavra. Entendeu? Aí diz assim, esta é a herança dos servos do Senhor. Onde herança que eu tenho isso? Pegar o evangelho com ver? Não, é a única herança que eu tenho. E a sua justiça que vem o quê? Diz o Senhor. Você acha que um homem igual a eu gosta de estar aqui falando a verdade se não for pelo Espírito? Quem está entendendo? É pelo Espírito, tudo é por Deus. Quem está entendendo? Amém? Então aqui está falando sobre a igreja, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 62:10. Os irmãos acharam? Sim. Porque como o mancebo se casa com a donzela, assim os teus filhos estarão com? Se casarão contigo. Amém? É a igreja e os irmãos. Amém? E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu? Deus. Ele é teu noivo ou não? Ou você tem dois noivos? Quem está entendendo? É bíblico isso aqui. Está vendo? Aí diz assim, ó Jerusalém, sobre os teus muros, os guardas, que todo dia e toda noite de contínuo, senão calarão. Agora os que fazem menção do Senhor, não estejais silêncio, hein? É o que estamos fazendo aqui. Está vendo algum silêncio aqui? Estamos pegando ou não? Estamos, né? Aí então vamos lá. Nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor da... Não esse Jerusalém aí, mas uma Jerusalém espiritual. Quem entendeu? Jurou o Senhor, pela sua mão direita e pelo braço da sua força, que nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem aos estranhos beberão o teu mosto, em que trabalhas. Eu falei que ia até onde? Vamos lá, agora no versículo 9. Mas os que se ajuntarem comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão dos atos do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a entrada, limpai-o das pedras, arbolai bandeira aos... Amém? Jesus disse que nos livraria de todo mal. Jesus disse que nos nossos pés não tropeçaria em pedra. Quem entendeu? Livraria nós de todo mal. Versículo 11. Eis que o Senhor fez ouvir até a extremidade da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, e eis que vem com ele o seu galardão, e a sua obra diante é Deus com a sua obra na igreja. O nosso galardão está seguro, porque o nosso galardão está com Jesus. Versículo 12. Chamaram-lhe povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada a procurada, cidade não desamparada. Essa cidade não desamparada não é Jerusalém. Jerusalém ficou desamparada. A guerra está lá, brigalhada. Essa cidade de Sião não desamparada estava no céu. Amém?
não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. Um dia nós vamos estar com o Senhor lá em cima. Dizer mais feliz, né? Amém? Jesus é bom, né? Maravilhoso. Então nós estamos falando de coisas terrenas. Estamos falando de coisas espirituais. Jesus é maravilhoso. Mateus 3,9. Agora vamos ver o que a pedra tem para dizer para nós. E a Bíblia diz que essa pedra é o quê? Cristo. Mateus o quê? Vamos ver o que Jesus fala sobre essa pedra. Mateus 3. Aqui o apóstolo, aqui era João, né? João dizendo, 3,8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eram judeus que estavam dizendo, não, nós temos por pai Abraão. Jesus falou, vocês têm por pai o diabo. Foi ou não foi? Jesus falou para eles. Porque eles não criam em Jesus. Quem já entendeu? Aí diz assim no versículo 10. E também agora, eles vão falar agora. Porque quando veio Jesus, eles viveram uma boa. Quando veio Jesus Cristo, acabou a mata. Ou você fica com Jesus, ou fica para o outro lado. Entendeu? Aí diz assim, mas agora está posto o machado à raiz das árvores das pessoas. Toda árvore que depois que não produz fruto, é cortada e lançada. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, cuja paga não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem que vai batizar nós com o Espírito Santo? Jesus. Mas não é outra coisa não? Não tem outro lá não? Amém? É Jesus. Jesus aqui na terra como filho, João Batista fala, é ele que vos batizará. Mas ele para batizar teve que subir. Para batizar teve que morrer. Para batizar ele teve que nascer de novo. Quem entendeu? Amém? Como eu, como você. Então a Bíblia fala que Jesus morreu e ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Mas não, cara, você está falando que Deus ressuscitou, está falando que foi outro. Não. Quando fala que Deus ressuscitou aquele corpo que ele usava aqui na terra. Então aquele corpo ressuscitando, Deus está dentro dele. Quem entendeu? Não, a Bíblia diz isso. Como você vai falar que tem outro Deus? Sendo que o próprio Deus disse no Velho Testamento, não terás outro Deus comigo. Poxa vida, se o próprio Deus for para o teu, como que vamos arrumar? É que manhã diabólica, né? Arruma? Eles arrumaram. Vamos continuar meditando? Falando sobre essa pedra, amém? Vamos lá, agora vamos ficar só deixando a palavra de Deus. 4,3 diz assim, Mateus 4,3. E chegando a ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras te tornem em pães. E ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque lá atrás Deus sempre usou a pedra. Diabo é astuto. Chegando para Jesus, sabia que Jesus estava com fome. Amém? Se tu és filho de Deus, e ele era filho de Deus, né? Mande que essas pedras se transformem em. Presta atenção, como o diabo faz. O diabo chegou, se tu és filho de Deus. E ele não era filho. Ele podia ficar nervoso. Mas eu sou filho, e que não sei o quê. Os irmãos estão entendendo? Mas o diabo é astuto. Aí vai, mande que essas pedras se transformem em pão. Você está com fome, rapaz. Está vendo? O lado ruim e o lado bom. Porque Deus tinha poder para transformar pedra em pão. Quem está entendendo? Mas ele não podia fazer. E eu não posso fazer. E Jesus, o próprio Jesus, confirmado naquilo que estava que está escrito, nem só de pão viverá o homem. Dá para inventar? Dá para quem é mentiroso? Vive com a palavra de Deus. Que o próprio Jesus não escreveu ela. Estão entendendo? Então vamos lá. Então agora é 16, 18. Mateus 16, 18. Deus que abençoe os irmãos que Deus trouxe aqui hoje
Para você ouvir essas coisas, você não vai ouvir em outro lugar. Amém? Outro lugar será 3 deuses para você. Entendeu? Aqui nós oferecemos a Bíblia. 16 diz assim. 16:15. Disse ele, vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Amém, irmão? Cara, tem outro lugar? Não tem. Amém? Jesus na terra submisso ao Pai. Versículo, e o Pai é o Espírito. Versículo 18. Pois eu também te digo que tu és. Está vendo? Então Pedro, não era Pedro, era Cefas. Amém? Era um medroso, briguento. Né? Agora queria fazer parte dessa pedra, né? Deus encorajou ele. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Jesus, né? Vamos lá, vamos ler. Faz tempo que eu não. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que a igreja nasceu na casa de cor. Quando foi Pedro lá e batizou as pessoas em nome de Jesus. Mas Pedro está enganado. É o que eles falam. Melhor ficar com Jesus. Amém? Em Pedro a Bíblia fala que ele foi cheio de Deus, cheio do Espírito. E ele que recebeu essa promessa, essa ordem. Entendeu? Mas eles que a nós ficam com o auxílio que disseram. Pois eu também vos digo que és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Por que está escrito aqui? Porque nós vemos lá atrás que Deus disse que não ia prevalecer. Lembra ou não lembra Isaías? Lembra? Foi? Então aqui está a mesma palavra, Deus pegou lá atrás, trazendo palavras aqui para frente. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Aí vem Pedro, batizando as pessoas em nome de Jesus, mas não quer aceitar não. Amém? O nome de Jesus que liga as pessoas. Porque depois que você recebe o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, dessas águas, e recebereis o dom do Espírito, ligou. Você recebe as coisas de Deus, obedecendo primeiro. Não imagine, irmão, nós fomos lá, a Igreja Católica, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos todos iguais. E foi o que eu falei para os irmãos. São todos iguais. Não querem voltar para a palavra. Quem está entendendo? Bom, aí diz no versículo 19. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Jesus está falando sobre a igreja. Quem entendeu? Sobre a doutrina dos apóstolos. Quem entendeu? Deus deu a chave e o Espírito Santo para os discípulos dar continuidade àquilo que ele falou e subiu. Quem está entendendo? O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo anuncia Jesus. O Espírito Santo fala de Jesus. Por exemplo, o próprio Deus, o próprio Pai, a voz do céu lá quando estava com os discípulos, eles ouviram aquela voz. Este é meu filho amado. A ele o Espírito Santo dando testemunha do Filho. E hoje nós damos testemunha do Filho também. Amém? Que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bom, falando sobre pedra, eu tinha bastante versículo para nós ler, mas um dia pegaram essa pedra e mataram ele. Quem entendeu? Porque Jesus disse que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra de Deus, mas isso foi feito por Deus. Amém? Foi feito por Deus. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus foi feito por Deus também. Quem está entendendo? O que está acontecendo também hoje é feito por Deus. Mas no caso é Deus que se escolhe. Você não pode escolher Deus. Ou não. Ou você pode falar que eu sou crente, você tem Jesus e tal e tal. Será que Jesus aceitou? Chega a ver se ele aceitou Jesus, traz ele para a palavra. Se ele aceitar a palavra, ele aceitou. Quem está entendendo? Traz ele para a palavra. Mas coisa linda a palavra. Aí sim, ele aceitou. Quem está entendendo, irmão? Amém? Então agora só abrindo comigo em Lucas, para nós irmos embora.
Tinha bastante versículo para nós ler, mas. Lucas 24. Quem foi exaltado aqui hoje? Hoje sempre, né? Jesus, Jesus, Jesus. Amém? Lucas 24. 24, 1. Vamos meditar um pouquinho. Os irmãos acharam? 24, 1 diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando a especiaria que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. Que dia que é o primeiro dia da semana? Presta atenção, o povo judeu teria que exaltar a Deus. Não tinha outro dia. E esse dia era sábado. Eles tinham que obedecer a Deus, e aquele sábado ia ser santificado. Eles não obedeceram, Deus falou: bom, então agora vocês não entram no meu descanso. Porque o sábado era o descanso deles. Eles não quiseram obedecer. Agora o sábado, os irmãos falam sábado? Sábado. Segunda? Terça? Não existia no meio desse povo. Só existia o sábado. Depois o dia seguinte, não se contava. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pelo sábado, o dia principal, que era para exaltar a Deus. Eles não exaltaram. Quem está entendendo? E agora a Bíblia está falando que no primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana foi no domingo. Os adventistas vão ouvir isso fica doidinho, porque eles guardam o sábado. Guardem o sábado, irmão. Eu queria que eles guardassem Jesus e a palavra de Deus. Quem está entendendo? E aí haver alguma coisa um dia, salva, não faz cada coisa, né, irmão? Irmão, está entendendo? Então vamos lá. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, elas foram elas ao sepulcro, levando a especiaria que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. Então, na porta do sepulcro de Jesus, era outra pedra que rolaram, amém? Então pensava que era, rolavam para fechar o túmulo. Entendeu? Então vamos lá. Então não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestido resplandecente. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Amém? Está vendo? Deus já não está mais ali. Não está aqui, mas Jesus. Lembrai-vos como vos falou, estando na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Amém? Eu falei. Então agora, vamos prestar atenção. Nós vimos lá atrás que tudo era pedra, certo? Pedra. Todo homem é pó da terra. E Deus disse: o homem é pó e ao pó torna. Jesus não é pó. Jesus é pedra. Quem está entendendo? Aquele corpo não é igual ao meu, igual ao seu. Ele nasceu de uma mulher. Mas quem está dentro dele é o próprio Deus. Ele nunca pecou. Amém? Para ser detorizado, sei lá. Né? Igual nós, fraco, doente. Ele é o todo por, mas como homem, agora ele está aqui. E agora, como lá atrás nós vimos lá que Deus dando pedra. Jesus, a Bíblia fala que Jesus Cristo é a pedra principal. Lá no Velho Testamento, quando o povo de Deus pediu água e não tinha água, a Bíblia, Deus falou para Moisés: Moisés, fere a rocha e a rocha dará. Se eu sou Moisés, eu fazia a mesma coisa. Já viram pedra da água? Quem já viu pedra da água? Não, se viu, pode falar. Que eu sei, sai do meio das pedras, mas pedra da água não existe isso, tá bom? Quem entendeu? E a Bíblia diz que aquela pedra era Cristo. Me quer dizer espiritualmente, Jesus Cristo veio matar a minha sede e a sua sede. Lá atrás
deixaram a desejar. Deus tinha um plano com Moisés, e Moisés duvidou, e não era para duvidar. O homem mais manso da terra. Quem entendeu? Porque Deus tinha um plano com ele, que vai voltar agora, com o povo judeus, que é o 144. Então, Deus preservou Moisés e Elias. Quem está entendendo? Então, vocês estão vendo que, agora aqui Jesus Cristo. Então, você vai ver, pega o corpo, nós vamos embora. Pegaram quem foi lá pedir o corpo? Foi José? José de Arimateia foi lá pedir o corpo para Herodes, o corpo para Pilatos, e cataram ele, levaram ele num sepulcro, aonde foi aquele sepulcro, não tinha assim, ninguém enterrado. Amém? Então, Jesus, aquele sepulcro foi feito para Jesus, nenhuma pedra. Então, você está vendo ali, o próprio Deus, o próprio Jesus pedra, agora entrando naquela pedra e saindo daquela pedra. Quem vai entender? Com aquele corpo agora glorificado. Quem está entendendo? Deus é bom, irmão. Um dia nós vamos estar lá no céu e a Bíblia diz que Deus vai dar uma pedrinha para você com o teu nome. Só você sabe ele. Está entendendo? Então são coisas espirituais que o mundo não entendeu, mas que nós entendemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus subiu ao céu. E por isso você vai ver o porquê que Jesus Cristo trocou o nome de Cefas. Entendeu? Cefas era um homem com... E Deus falou para ele, daqui para frente você será Pedro. Entendeu? Como eu, como você agora. Eu, um homem normal, estou normal. Mas quando o Espírito Santo me pega aqui em cima, vocês veem como fico, agitado. Isso é o Espírito Santo. Eu viro uma pedra. Você vai entender ou não? Explica melhor, cara. Tá bom, vou explicar. Sansão, lembra de Sansão? Ele era forte, porque tinha um cabelo grande. Era o cabelo? Não. O cabelo era só para obedecer, tá bom, irmão? Para ele não cortar, obedecer, tal. Você vai ver que depois ele não obedece. Alguém vai lá e corta o cabelo dele, fura os olhos dele, porque ele não obedece. Amém? Então, quando o Espírito Santo de Deus se apossava de Sansão, este dia não tinha com ele, não. Você entendeu? Amém? Assim somos nós. Né? Não importa se você vai morrer ou não vai morrer. Você já está forte, firme com o Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. E tudo isso que nós falamos aqui biblicamente, a internet vai assistir. Entendeu? Amém? Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado em todo. Como que eu poderia ir para a China? Aí, está vendo? Pela internet ele vai. Essas palavras aqui que ninguém vai querer aceitar, não. Pensa que vai aceitar? Só os escolhidos vão aceitar. Quem está entendendo? Amém? Então, dê graças a Deus, irmãos, para você ser o meu escolhido. Em nome do Senhor Jesus. E Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir isso. Volte para a palavra de Deus. E ao voltar para a palavra de Deus, você está voltando para Deus, Ele mesmo. Tá bom? Vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor para voltar para casa. Deus é bom. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, de todo o meu coração, pela liberdade de espírito que o Senhor nos deu para falarmos do teu amor, porque a inspiração vem do Senhor, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pelos irmãos, despede-nos em paz, guarde-nos livre de todo mal aí fora, Senhor, que o Senhor sabe, conhece o inimigo da nossa alma, mas maior é o Senhor que todas as coisas. Nos despede-nos em paz, tenha misericórdia da minha família, da família dos meus irmãos que aqui estão, e de todas as famílias da terra, porque a tua palavra está se cumprindo. Nos despede em paz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas, Senhor.